Certinho. Meus irmãos, vamos começar então, né, a nossa leitura, seguindo aí essa leitura do Evangelho de Lucas, que nós estamos compartilhando e partilhando, e começa em Lucas 6, que diz o seguinte, o Senhor do sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começavam a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus. Esse daqui é um texto também muito interessante, tá, irmãos? O texto começa dizendo aqui, né, aonde Jesus, né, perguntaram para Jesus por que vocês estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Aí Jesus falou que a respeito de Davi, no sábado, Davi, quando estava com fome, ele entrou no lugar sagrado e comeu os pães da presença. No contexto judeu, né, se eu não me engano, na lei de Moisés, era o pão que ficava em cima do altar, de frente, entendeu? Para o altar de Deus, onde simbolizava a presença de Deus ali. Ele estava diante da presença de Deus, aquele pão fazia ali, se eu não me engano, eu acho que eles trocavam aquele pão direto, aquele pão ali simbolizava várias coisas, simbolismo, como aliança, como Deus. Só os sacerdotes podiam comer, ele simbolizava, tinha um monte de simbolismo, tem vários simbolismos, mas uns eram, por exemplo, tinha um simbolismo grande quando Deus no deserto mandou o maná do céu para o povo judeu, enfim, era de um grande simbolismo. E aí, né, os judeus, por serem apegados literalmente a todos esses detalhes da lei, esses costumes da lei, e seguir ela, vamos assim dizer, né, vou botar assim por dizer, rigorosamente, vão questionar Jesus. Por que os seus discípulos, né, fazem no sábado, trabalham no sábado, fazem coisas que na lei de Moisés não é permitido fazer. E aí, nessa primeira parte aqui, Jesus ele vai dizer aqui que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Na leitura, irmãos, que eu faço aqui a respeito disso, e o sábado, né, para os judeus, com toda a sua simbologia, o dia do descanso e tantas outras simbologias, eu compreendo que a própria, até a respeito da simbologia do pão, que Jesus que é citado aqui, né, do pão da presença, quem diz que é o pão da vida? O próprio Cristo ele vai dizer que eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. É aquele que de fato está diante da presença de Deus, o Santo Imaculado diante da presença de Deus. É o próprio Jesus Cristo que vai fazer essa simbologia desse pão da presença. E na lei, né, no Antigo Testamento, ali nesse tempo da lei, como o William muito bem disse aqui, só era permitido ao sacerdote comer. Agora, por meio da nova aliança que nós temos em Cristo, todos nós podemos comer desse pão, que é o próprio Cristo, que é através desse santo dos santos, do qual nós recebemos a vida, e essa vida em abundância, porque, como eu bem disse aqui, porque quem comer de mim nunca
terá fome. E a respeito ainda desse dia do descanso, que tinha essa significação, esse significado na lei também, essa simbologia para os judeus, que era o dia de descanso, eles tinham várias regras que não podia fazer nada naquele dia, entendeu? Também a respeito ainda dessa parte ainda, para mim agora o sábado, ele deixa de ser esse dia, mas ele é uma pessoa, que é o próprio Cristo. Na leitura que eu faço a partir disso, aqui o Filho do Homem é o Senhor do sábado, está acima desse sábado. E trazendo isso daí, eu quero dizer o seguinte, como que eu leio isso daqui? Que nós devemos descansar agora em Jesus. Não mais em um dia, não mais nesse cumprimento somente desse dia, que o descanso para a nossa aliança com Deus não seja apenas por conta de um dia, mas que seja naquele que é Senhor, que está acima do dia, que é o Senhor deste sábado, que nós possamos entrar nesse descanso eterno em Jesus, descansarmos de fato em Cristo Jesus. Isso, né, falando agora sobre isso, né, que é o Senhor do sábado, isso é muito difícil para a gente. Nós que somos, né, pessoas que queremos estar no controle de tudo, somos ansiosos, vivemos sobre ansiedade, ficamos, por exemplo, né, a gente falou até uma coisa legal, o Julian trouxe na semana passada, quando a gente tem hoje essas redes sociais, essas mídias sociais, tudo isso, e a gente fica envolvido nisso tudo, isso torna a gente ansioso, porque agora nós somos agora o indivíduo que quer ver 1 milhão de coisas numa hora, porque você pega o seu celular, é o 15 segundos, ninguém suporta mais que o Reels, que o 15 segundos, e eu faço uma analogia disso, como que isso pode estar se refletindo também na nossa vida espiritual? Será que o nosso descanso em Jesus, fazendo essa analogia, que os judeus, né, durante a semana, né, faziam tudo, mas no sábado tinha esse descanso. Será que nós não estamos também na nossa vida espiritual, onde nós deveríamos entrar no descanso eterno em Jesus? Não estamos no nosso relacionamento com Jesus só de 15 segundos? Só rolando? Rapidamente. Só não serve isso aqui rapidamente, e não nos aprofundamos, não meditamos mais na Escritura, não nos conectamos de fato ao Espírito que habita dentro de nós, deixar o Senhor falar ao nosso coração, mas somente os 15 segundos. Entendo a analogia que eu estou fazendo de 15 segundos. Vocês conseguem compreender, eu não estou falando disso, mas não tem mais vínculo, é tudo tão rápido, não se medita mais. É a mesma coisa que você, quer ver uma coisa? Jesus vai fazer uma analogia, que ele é o pão que se alimenta. Come um pão, enfia um pão de uma vezada só para dentro da boca, com o alimento. Você vai engasgar, você vai morrer, não tem produtividade nenhuma. A diferença quando você tem aquele alimento diante de você e você o degusta ele devagar, sentindo todo o sabor, comendo sem pressa, entendeu? Quando você come com pressa, o que acontece? Seu organismo vai te fazer mal. Será que trazendo esta analogia desse pão da presença, que é o nosso próprio Cristo, como nós temos lidado com isso pros dias de hoje? O que tem, como nós lidamos com isso? Essa é uma reflexão muito boa, que a gente pode fazer isso daqui. Será que nós estamos somente como judeu? Será que o nosso descanso só é os 15 segundos? Ou não é? A vida é o culto é a vida. Agora nós somos esse aonde habita essa presença, onde esse pão da presença tem que estar ali diante, onde esse altar tem que estar a todo momento, esse culto a Deus tem que ser em espírito e em verdade, não são mais os momentos, os ritos. Será que não estamos fazendo assim nesses tempos? Será que Jesus, ele é o nosso descanso? O Senhor tem sido o nosso descanso em meio a todo esse turbilhão, esses dias onde ele vai dizer que os homens desmaiariam de terror. Nós estamos diante de tempos aí que, gente, chega a ser absurdo as coisas que a gente vê. A gente abre uma matéria de jornal, coisas que, assim, eu tenho visto coisas, lido coisas que eu, com muita franqueza, eu pensei que eu nunca ia ver com a intensidade que está acontecendo. A gente não imagina isso acontecendo, e as coisas estão aí, acontecendo a todo momento. Como nós, entendeu? Como nós, como discípulos de Jesus, e também, entendo-se também como igreja do Senhor, entendeu? Como nós estamos agindo e reagindo a tudo isso? Essa é uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer. Ela é uma pergunta que não tem uma resposta, ela é individual para cada um. Ela tem uma resposta, sim, a partir de Jesus, a partir da palavra de Deus, à medida que você vai lendo e o Espírito Santo vai falando, mas não tem uma generalidade que eu pudesse dizer, é assim não. É o seu caminhar, é a sua vida no Espírito que vai determinando isso, é a nossa vida no Espírito
quem determina isso. Alguém quer comentar ainda alguma coisa a respeito aqui? O Júlio tem a Bíblia de estudo ali, que traz umas coisas bem legais também. Não, cara, toda essa passagem aqui não há nada de histórico, assim, contar, se falar. Entretanto, essa passagem ela também traz muitas interpretações, ou pelo menos exegeses possíveis, hermenêuticas possíveis. E uma delas é justamente quando se prepondera o legalismo sobre a vida. Toda essa passagem, na verdade, ela traduz a hipocrisia religiosa quanto ao dogmatismo religioso em relação à vida. Quando a religião, os seus princípios, os seus dogmas, as suas doutrinas sobrepõem a vida tal como ela é. A necessidade do próximo, a fragilidade do próximo. Desse modo, estar no sábado é maior do que a necessidade do outro. A fome de um, o milagre do outro, a doença de um outro. E isso nós vemos nesse tempo também, em todos os tempos da humanidade, sempre foi assim. E a religião é, nesse sentido, arrogante, presunçosa e também muito cruel. Porque não se trata só, hoje em dia, a gente não vê esse cenário, por exemplo, nos seus adventistas que ainda mantêm essa cultura do sábado, mas não se trata do sábado em si, se trata de quando a doutrina da instituição supera, está para além do humano. E quando isso acontece normalmente? Em vários aspectos, dentro de instituições, por exemplo, quando um indivíduo crê que a doutrina que está sendo pregada ali ela é maior do que o sofrimento do indivíduo, ali há maldade, crueldade e maltrato. Quando o indivíduo acredita que um divórcio, que é contra a doutrina que está sendo pregada ali, é maior do que o sofrimento da mulher que apanha em casa, há ali maltrato. Quando o indivíduo acredita que o homossexual é contra a doutrina da igreja dele, e, portanto, essa doutrina é maior do que o indivíduo, este é expulso, expurgado, maltratado, excluído, e por assim vai. Este é mais um retrato, e hoje a gente vê isso sempre, 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 onde o legalismo, onde a doutrina é maior do que o humano, é maior do que a necessidade. Então a pergunta, talvez naquele tempo, seria, não é lícito? Qual que é? Vocês deixam de fazer o bem? O que é lícito fazer no dia de sábado? O bem? Ou a falta com o próximo? Essa pergunta do que é lícito se fazer no sábado, e, portanto, o Senhor não é somente o Criador do sábado, mas Senhor do sábado. O sábado não foi feito para o Senhor. Não foi? O Senhor não foi feito para o sábado. O sábado que foi feito para o Senhor. E, portanto, o Senhor é também Senhor do sábado, e não somente do sábado, mas todos os dias. Eu quero te dizer, naquele tempo a pergunta poderia até ser essa. O que fazer nos dias santos? É possível curar no sábado? É possível alimentar-se no sábado? Só que hoje nós temos outras perguntas. Como que eu lido com aquele que não cumpre as doutrinas da minha instituição? Talvez aqui, por exemplo, entre nós, já não estejamos mais dentro de uma instituição, mas criamos para nós mesmos doutrinas. Um corpo de regras morais, normalmente, que acreditamos ter a ver com Jesus, e determinamos que essa é a nossa regra moral de vida, baseada na Bíblia, da qual não lemos, da qual não conhecemos, ouvimos falar, mas que determinamos que é a forma como nós devemos viver, e o outro também. Portanto, todo outro que não vive conforme eu acredito que seja a vida, é por mim negligenciado, excluído, silenciado e oculto. Eu não quero te enxergar mais, eu não quero te abraçar, eu não quero cuidar de você, porque você não pertence à minha casa, porque você não pertence ao meu grupo, porque você é diferente de mim. E nós, mesmo nós que, por vezes, nos arrogamos tanto de termos saído da instituição e de todas as manchas da instituição, ainda assim, por vezes, somos indivíduos iguais a eles. Que excluímos, ou pelo menos que nos excluímos dos outros, dentro do nosso próprio legalismo. Aí tudo acontece no sábado. Nosso sábado é o nosso legalismo.
onde o outro que é diferente, onde o outro que é o necessitado, onde a fome, onde a miséria, ela é negligenciada por conta do meu legalismo. E aí eu começo a acreditar que eu posso, por conta disso, não me importar. E quando não é pior do que isso, que é quando eu acredito que eu posso maltratar, ofender e até matar. Aliás, essa é a nossa cultura atual, do que eu tenho o direito de matar. Mais do que isso, estão baseando uma cultura de morte no Jesus, que é chamado Príncipe da Paz. Mas nós chegaremos lá. Mas é só preciso pensar o quanto Jesus inverte os polos. Não importa a tua doutrina, não importa o teu legalismo, não importa aquilo que você acredita ser doutrina de lugar nenhum, nem regra de lugar nenhum, e nem o que você quiser chamar, seja princípio bíblico, seja lei de não sei o quê, não importa. A necessidade do próximo é sempre maior do que qualquer lei, seja ela de Moisés, ou seja ela do teu pastor, o padre, a igreja, seja lá o que for, Lutero, Calvino, não importa. O necessitado é maior do que o meu legalismo, os meus princípios. Mas a gente vai avançar um pouco mais nisso depois. É só comentar. Pedro, você ia falar o quê? Antigamente nós íamos muito na rua, reserva um minutinho para Deus, diversas mensagens assim. Hoje em dia tá mais difícil, né? 15 segundos já é difícil. Mas isso daí se deve à forma também como nós estamos, como eu disse aqui, como nós estamos lendo a vida desses filmes. Qual a importância? O que temos dado importância? É só você fazer uma análise. Quanto tempo você perde em rede social, compartilhando ou vendo, enfim, qualquer mecanismo que tem na rede social, quanto tempo você dispensa para se meditar sobre as coisas do Senhor? Simplesmente essa é uma regra. Quando a gente fala que nós somos, como nós usamos, o próprio Jesus daqui a pouco falar, vocês dizem Senhor, mas não praticam as coisas as quais eu digo para vocês. Vou chegar ali daqui a pouco, isso vai tudo de encontro. Esse texto aqui é bem conectado. Deus vai começar o sermão da montanha ali, uma parte do sermão do monte, ele é bem conectado. Vou pular não, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mais algumas coisas, irmão? Algum irmão quer comentar sobre ainda essa parte aqui? O Julian já até fez um comentário, realmente, depois da segunda parte, onde Jesus cura aquele... O que é a maior importância? Entendeu? É fazer o que é certo, é amar o próximo, ou, de fato, dar a ênfase à doutrina, ao que eles têm por doutrina. E o interessante aqui, que o Julian falou uma coisa que até se refletiu até naqueles dias, você falou que hoje ainda é até pior quando acontece, mas que quando Jesus fez isso, eles ficaram enfurecidos contra Jesus. E se perguntou, o que a gente pode fazer contra este cara? Essa é a pior coisa. Uma coisa é ainda quando a pessoa ainda, né, ela ainda tem o dogma, tem a doutrina sobre si, ela se posiciona naquilo, e ela vê uma situação que é contrária a ela, mas ela ainda se cala, mas tem ainda um tipo de pessoa, tem um tipo de comportamento que é pior ainda. Não, peraí, eu quero expurgar isso. Em Mateus é descrito que eles, nessa situação, eles queriam matar Jesus. Queriam matar Jesus. Aqui fala só que eles se enfureceram, mas em Mateus eles falam que eles queriam matar Jesus. Ao sentimento que é provocado quando o bem é feito. Exatamente. Isso é preciso se pensar. Porque até hoje é assim. Mas é aquilo, irmãos. É por isso que a gente fala sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus, de fato, essa conversão, esse crer nele deveria refletir na gente. Jesus daqui a pouco vai dizer que vocês são conhecidos pelos frutos. A árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. E aí Jesus vai fazendo as analogias. Eu vou seguir, que senão eu vou atropelar. Vamos seguir, que é muito... Esse texto aqui é bom demais, gente. Vocês desculpem a minha empolgação, porque é muita coisa rica num texto só. Alguém quer fazer mais algum comentário aqui a respeito desse texto? Sim, pode desmutar aí, essa primeira parte aí, a gente comenta. Senão eu vou seguir aqui. O segundo aqui é uma parte da escolha dos 12 apóstolos, tá? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a que veio a ser o traidor.
aqui, popular, aqui, bênçãos e ais, versículo 17, ó. Só que eu acho, só um comentário que eu acho muito curioso, é que o Marcos, no livro de Marcos, quando ele escreve que ele escolheu esses 12, ele diz assim, e ele escolheu 12 para estar com ele. Ele escolheu 12 para estar com ele. Tem muita coisa implicada nisso. Porque a gente já teve essa conversa, por que Jesus escolheu 12 pessoas? Aliás, as primeiras perguntas, por que ele escolheu pessoas para estarem com ele? Por que ele escolheu pessoas? Eu não puxo uns 50 de uma vez. Ou uma pessoa, duas pessoas, três Esse pessoas? simbolismo de 12 tem muito a ver com As a 12 questão das tribos, tribos de Israel, as 12 colunas a respeito das Não, coisas que acontecem. esses números assim são realmente mágicos no judaísmo, né? 7, 12, 21. Eu não gosto dessa numerologia, não. Não, mas na cultura judaica tem uma riqueza gigante, porque eles têm uma cultura que o cristianismo perdeu, que é o misticismo, sim. A Kabbalah, cara, é riquíssimo o que os judeus têm como crença A partir do mística. momento de Cristo, tudo isso é besteira. Não é besteira, não é besteira. É É porque só é reduzido. O princípio, porque Jesus simplifica a existência, mas isso não deixa de ter o teu valor. Mas acabar não é um tipo de toque? É quase Não é de toque. É só a capacidade da mente humana alcançar aquilo que a razão não alcança. Porque, cara, existem coisas à nossa volta, como diz Shakespeare, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia consegue conceber, meu. Pascoal vai dizer, o coração tem razões das quais a mente, a própria razão desconhece. Tem coisas no mundo que nós não conseguimos explicar via racional. Por exemplo, a gente estuda um autor que nós gostamos muito particularmente, que é o Jung, que foi discípulo de Freud. Ele alcançou um discernimento a respeito da psique e como ela se relaciona para além do espaço-tempo, que é sensacional. Só que ele não é muito aceito dentro da academia. Por quê? Porque ele vai para além daquilo que a razão alcança. Mas está ali, tem eventos, tem tudo cientificamente de um modo sendo posto, sendo provado. O que eu quero te dizer, só para finalizar, a Cabala do judaísmo tem o seu lugar. Tem o seu lugar de simbolismo, tem o seu lugar de discernimento para o mundo, de princípios para viver a vida. Tem várias coisas, porque nem tudo é racional. Infelizmente, nós vivemos num tempo, principalmente pós-racionalismo de Descartes, de lá para cá, que tudo virou só racional. Tudo precisa ser baseado na razão. E a gente começa a perder aquilo que está para além da razão, porque nem tudo cabe na razão. E principalmente as coisas da fé, do espiritual, do mundo espiritual, elas não cabem na razão. Elas estão no campo da fé, estão no campo da crença, estão no campo das experiências. Então, por isso que a gente não pode simplesmente descartar esse universo que é riquíssimo, simplesmente para dizer, mas Jesus não acabou necessariamente com tudo isso. Ele simplificou a existência, mostrando que, mesmo não tendo o conhecimento sobre todas essas coisas, porque nem todo mundo vai ter acesso a isso, nem todo mundo precisa. O que Jesus pregou, a simplificação que Jesus fez, foi para que esse evangelho chegasse a todos os povos, onde há ou não há conhecimento, onde há ou não há razão, onde há ou não há cultura de epistemologias diversas, de conhecimento, entendeu? De inteligências diversas, porque isso demanda, sim, uma certa inteligência, conhecimento, uma certa cultura que prossegue ensinando oralmente. Então, assim, é só nesse sentido. Mas que Jesus não terminou com isso, não acabou com isso. Mas também não é um problema para Jesus, entende? 70 vezes 7. Por que Jesus não disse todas as vezes? Porque tem simbolismo. esse simbolismo. Deus tem que saber para quem ele está falando, entendeu? Para quem Jesus estava falando naquele momento. A gente tem que também separar isso. Para quem ele está falando? Está falando para judeus? Ele está falando para gentios? É para a igreja? Entendeu? Para quem que ele está dizendo? Tem que fazer essa separação. Nem tudo que às vezes está sendo colocado tem um simbolismo, tem para quem ele está dizendo. Então a gente tem que aprender a separar. O William falou uma coisa ali a respeito da razão da fé. Quer ver, por exemplo, a razão em amar o seu inimigo? Não. Mas Jesus diz, ama o inimigo. A razão em você perdoar 70 vezes 7, ou então, como você bem quer dizer na interpretação, que assim é a todo momento, entendeu? Uma mesma pessoa que vem e te ofende no mesmo dia, que se coloca assim, no mesmo dia, vem
Então, ao respeito do que Jesus vai nos ensinar, entendeu? Não tem a ver com essa razão. A gente faz por fé, da mesma forma pela qual nós recebemos em Deus, a misericórdia de Deus. Mas vamos... Uma ideia rápida aqui, então. 70 vezes 7. 7 é o número perfeito. 7 na 10ª casa, 70. 70? Por que 70? Não, mas não importa. Primeiro, todo esse simbolismo é realmente baseado na numerologia judaica, ele se baseia nisso, só que realmente a interpretação é essa que você fez. Porque se você coloca 70 vezes 7, que vai dar 490, isso significa que, baseado em 24 horas, você vive em estado de perdão. 70 vezes 7 ao dia, não é que existe um limite para se terminar de perdoar, até porque é baseado na ideia de que você não perdoa uma quantidade de vezes, mas você vive no estado de perdão. Não se trata de quantas vezes, mas se trata de como se faz, como se vive, como se anda. Então não é se eu tenho que perdoar 70 vezes 7, 70 vezes 50, 70 vezes 100, não. É um simbolismo para dizer, vivam em estado de perdão, seja quantas vezes necessárias forem. Nesse sentido. Entendi. E a gente entende, a partir de Jesus, a gente compreende o quê? Que perdão não é quantitativo, se torna uma coisa qualitativa, qualidade daquele que nasce no Espírito, daquele que nasce no Espírito. Então, assim, não tem a ver com número, não tem a ver com como eu disse assim, né, com essa simbologia. Por mais que ela tenha o seu lugar, ela tem o seu lugar que seja histórico, ela tem o seu lugar que seja cultural, ela tem o seu lugar que explica, assim, fenômenos, isso ninguém pode desconsiderar. Está aí a ciência dos números em si, é usada, é ciência, e é usada para muitas dessas coisas, mas eu torno a dizer que em Jesus, assim como qualquer outro costume, qualquer outra coisa, se torna pequeno em relação à sabedoria que a gente tem de Deus. Eu estou falando isso porque, a partir de Apóstolo Paulo eu acho muito interessante, e Paulo era um homem inteligente do ponto de vista de cultura, quando ele faz o currículo dele, se eu não me engano, esse Filipenses, se eu não me engano, que está lá, que ele faz o currículo dele, tudo, quando ele termina de fazer o currículo, aí circuncidado nisso, e parará, monta o currículo dele, tudinho, ele chega. Mas, porém, tive que considerar tudo como esterco. Gente, simplesmente aquilo que Jesus falou, e aí eu falo assim, que aí vai falar o que Cristo está falando, que é necessário que vocês diminuam para que ele cresça. Nós temos que diminuir, e quando Paulo faz isso, Paulo monta um currículo perfeito, que no contexto social que a gente vive, é isso que nós buscamos. Mas aí depois ele vem. Porém, ele fala, eu era irrepreensível quanto à lei. Irrepreensível, era um cara que conhecia de tudo o que tinha como elemento. Mas, quando teve diante de Jesus, e é aqui que tem que ser o nosso foco, aqui que tem que ser todo o nosso zelo para observar o que Jesus quer nos dizer, o que o Espírito quer nos dizer, entendeu? Porque fica... Gente, eu falo assim, tem hora que eu me pego pensando nas coisas, né, refletindo em Jesus, e aí vem aquelas coisas que... o Senhor fala só conosco. Às vezes até se foi falado, você já ouviu, mas naquele momento aquilo expande na sua mente, aquilo cai como uma bomba na sua mente, e você fica assim, cara, como que é a grandeza do Espírito de Deus em Jesus Cristo, através da vida de Jesus, que às vezes a gente fica perrengando uma vida toda, o texto até daqui a pouco vai ter sobre isso também, perrengando, lutando uma vida toda com uma coisa que tinha a ver com obediência ao mandamento, como Alex, na oração da Alex falou que nós possamos ter essa capacidade de obedecer ao que Jesus está falando, aos ensinos de Jesus, de dar ouvido e aplicar e praticar o que Jesus está falando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nesse daqui então. Ó. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir.
Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Esse aqui, né, Mateus tem lá como Sermão da Montanha, Jesus está falando. Eu quero aqui focar aqui nessa parte aqui das bem-aventuranças, onde Jesus vai trazer a primeira coisa que ele fala: bem-aventurados vocês, os pobres. Em Mateus, se não me engano, fala os pobres de espírito, entendeu? Os pobres de espírito. Mas, enfim, não deixa de da consciência. Qual que é a semântica aqui dessa palavra aqui? Qual que é o sentido dela? Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. O que é ser pobre? O que para vocês, quando vocês pensam em ser pobre? Quando há falta, uma necessidade básica. uma necessidade. Juliana ia falar? Você? Não, depois eu vou dar uma lida, porque tem a versão da mensagem, ela traz, o Jimmy Peterson faz essa releitura, né, essa exegese, que eu acho muito bonita a forma como ele descreve. E ele, por exemplo, nessa parte, ele diz assim: abençoados são vocês quando não tem nada para oferecer. E quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Isso pode ser uma interpretação do que é ser pobre. É quando, de fato, não se tem mais nada a oferecer. E aí sobra muito mais de Deus em mim. E aí, por que ele fala isso? Porque à frente ele fala daqueles que têm tudo. E o que resta dessa gente que tem tudo? Então, talvez isso, de fato, seja uma pobreza financeira, não sei. Não necessariamente a pobreza financeira retrate essa pobreza da qual Jesus está dizendo. Mas pode sim se enquadrar. Sim, exatamente. Estou falando isso do Jim falar também, o Jim está quietinho aí. Então, quando a gente fala de pobreza, né, nesse sentido aqui, não é só literalmente o pobre, como aqui está dizendo, o pobre como sendo pobre, que nada tem aquele em relação a um rico, mas também, não somente isso também sim, faz parte sim, quando você vê, por exemplo, a vida de uma comunidade pobre e a vida de alguém que é rico. E eu falo isso com muita alegria, porque você vê, às vezes, em comunidade pobre, não medem-se esforços em repartir aquilo que, às vezes, nem se tem a oferecer, entendeu? Em relação ao outro. E eu me lembro, quando eu morava na SEAB, que vocês sabem ali, que aquela parte ali de casas muito boas, e a minha casa não era das tão boas, mas era uma casa melhorzinha na chegada ali, e que num dia de domingo, eu estava no churrasco ali de aniversário meu, chegou um vendedor de redes e tal, e já era 4 horas da tarde, acho que minha mãe estava lá também, a Amy está aqui, se lembra disso, já era 4 horas da tarde, ele queria vender uma rede, e por ocasião eu estava montando ainda a chácara ainda, e queria comprar a rede, só que a rede dele estava num preço assim, né? Aqueles caras, eles vêm, né? Superfaturando até chegar para negociar com você. Eu falei assim: olha, não, esse valor aí tá fora para mim. Eu falei com a senhora, não consigo pagar, né, o preço e tal. Ele começou a ficar chateado com aquilo, ele ficou chateado com aquilo ali, né? O jeito dele, mas tal. Aí eu falei assim: olha, não, você precisa ficar chateado. Eu falando com ele: ó, não fique nervoso, não, calma, cara, fique em paz. Tem alguma coisa que eu posso fazer além da rede para poder te ajudar? Entendeu? Aí ele tirou um potinho de plástico, vai fazer um churrasco, tirou um potinho de plástico, falou assim: rapaz, eu tô sem comer, não comi nada até agora. Você pode me dar um pouquinho de comida? Eu falei assim: não posso. Mas vem cá, senta, botei ele, sentei, recebi ele na minha casa, aí me arrumou um prato de comida para ele. E eu nunca vi, gente, uma pessoa comer com tanta fome. Eu, pelo menos assim, eu não tive a experiência minha de ver. Claro que eu já vi televisão, já vi, mas eu presenciar uma cena daquela, eu nunca tinha visto uma pessoa comer com tanto afinco e zelo. E o cara, ele parou e pediu um momento, falou: eu queria falar uma coisinha aqui para vocês aqui e tal. E aí ele falou, ele parou, né, todo mundo na nossa reação. Então, eu estou aqui
desde 11 horas, eu bati nessas campainhas todas dessas casas, essas mansões que aqui estão, de gente rica, e pedindo comida, queria vender a rede, pedir comida, e ninguém me deu um prato de comida. Eu cheguei aqui agora, com esse rapaz aqui, até comecei a criar me exaltei com ele ali, né, com isso daqui agora, mas ele estendeu, eu tô comendo. Resumindo, não quero dar ênfase, eu quero só dar ênfase para mostrar que realmente essa realidade, entendeu? Daquele que nada tem a oferecer, mas por consciência o faz, entendeu? Por consciência o faz. Bem-aventurados vocês, os pobres de espírito. Aquele que é pobre de espírito, dentro desse contexto, a forma como eu leio aqui, é este, como o William falou, como vocês todos citaram, ele é pobre em várias situações, ele também é aquele que não tem nada a oferecer, é aquele que tem falta de tudo, mas não lhe falta essa questão da segurança que se tem em Deus, em confiar de fato que o Senhor vai suprir. O Senhor que vai suprir. Nós devemos, será que hoje, nesses dias de hoje, a respeito disso, nós temos sido esses pobres de espírito? Porque a esses que são chamados pobres de espírito, que não têm essa arrogância, essa prepotência, seja em qualquer âmbito, em qualquer sentido, porque essa questão da pobreza, eu conheço muita gente pobre, mas que não tem nada a ver com o sentido agora da pobreza, do que é o reino de Deus que quer trazer para a gente. Conheço um monte de gente pobre que não tem nada disso, em que o coração dele, ele não se torna, como é que eu posso dizer, diante do Senhor não há temor, não há tremor, ele não se curva, ele não se dobra, ele não reconhece a si mesmo a sua pobreza no seu espírito, em que nada tem, mas muito ao contrário, ele se sobrepõe, ele acha que ele é rico, que ele é cheio, e isso nada tem a ver com pobre de espírito, esse que se torna pobre de espírito, que diante da presença do Senhor se vê que nada tem. Eu nada sou diante da presença do Senhor. Dinheiro também empodera muita gente. Sim, exatamente. Ele pode isento de qualquer poder, pelo contrário, ele tem que servir, ele tem que estar aos pés de alguém. Alguém precisa dar alguma coisa para ele, tem que estar aos pés, né? Para conseguir alguma coisa. Dinheiro, que eu tenho poder ser com você, eu compro. A satisfação eu compro. Tudo é comprado. E aí também, né? talvez seja riqueza nesse ponto que você está falando aí, riqueza desse aspecto, um aspecto de bens, entendeu? O próprio Jesus ele vai dizer uma coisa, que o amor ao dinheiro, essa riqueza, aquilo que se tem por dinheiro, aquilo que se usa como moeda, como de troca, o amor a essa questão, a esse aspecto, ele é a raiz de todos os males. Jesus é bem enfático nisso. Quando a gente tem uma vida financeira boa, a gente não se preocupa muito com determinados aspectos da nossa vida, por exemplo, às vezes com as coisas que são tangentes à fé, à nossa vida no Senhor. Por que eu quero ser dependente do Senhor se aqui, o poder do meu braço, eu tenho tudo? Para que eu vou orar ao Senhor para suprir a minha necessidade se eu bato a mão aqui no bolso, aqui, meu bolso está cheio? Isso experimenta pouca fragilidade. É fragilidade importante para a gente. A gente precisa estar frágil, se sentir frágil. Por isso também as doenças. Elas também. fragilizam e desembabacam C, as doenças, de fato. Quando o dinheiro falta, quando o dinheiro só tem a capacidade de pagar um quarto para você, ou um tratamento para poder protelar algumas coisas. Não que a gente ria disso, muito ao contrário, que a gente escarneça disso e bata a palma para isso, muito ao contrário, mas eu entendo também espiritualmente dizendo que o Senhor trata com cada um da forma como ele, na sua infinita sabedoria, na sua infinita onipotência, onisciência, onipresença, às vezes tem certas situações como essa, como de doença, que às vezes o Senhor quer tratar para a gente. Aquele que é discípulo sabe a como o Senhor quer repreender. Porque Deus repreende aquele a quem ele ama. E a repreensão do Senhor é também o amor do Senhor sobre a vida de nós. Assim como um pai que disciplina, que discipula, que disciplina um filho, assim é o Senhor também sobre a nossa vida. Aliás, isso é, como você está dizendo, não só é prova de amor de Deus, mas quando algumas pessoas não compreendem quando você diz isso, por exemplo. Como assim Deus me ama e por isso ele me disciplina, e por isso ele me fragiliza, e por isso ele... Não que Deus te adoeça, não é isso.
é que a existência ela tem uma lei de semeadura, por um lado, isto é, se você come mal, você vai adoecer. Isso é natural. Lei da semeadura. Né? Isso funciona em todas as dimensões da vida. Também para as doenças. Entretanto, assim como Deus se utiliza de circunstâncias diversas como propósito para cumprir na sua vida um caminho de excelência, para a retidão do seu coração, ele também faz isso através de doenças, porque é na fragilidade. Ai de nós, se nós não tivéssemos dor. Ai de nós, porque nós seríamos muito mais diabólicos do que nós somos. Graças a Deus por morrermos, por ficarmos doentes e por termos dores. Graças a Deus. Sim. Só para finalizar, para você falar, eu digo nesse sentido, quando a Bíblia, por exemplo, nos traz o que é a ira de Deus, isso é descrito, ela nos revela que a ira de Deus nada mais é de quando, a gente já falou isso nas reuniões, é quando Deus nos deixa o homem por si só. Essa é a grande ira de Deus. O crente, infelizmente, na religião, é pregada que Deus é um ser irado, infantil, mimado, né, que quando não se faz a sua vontade, ele se ira, pesa sua mão sobre a sua criação, mata gente, engole gente, faz tudo que é do diabo. Mas não, ele é Deus. Mas não, o que as Escrituras nos trazem é um outro Deus. É um Deus que, em vez de matar, decidiu morrer. É um Deus que, quando se diz que a sua ira, o que é a sua ira? A ira de Deus nada mais é de quando Deus deixa o homem por sua própria sorte. É isso que a Bíblia diz. A ira de Deus é quando Deus deixa o homem por sua própria sorte. É quando Deus não mais intervém, não mais tem qualquer interferência. E é isso que está acontecendo com a nossa nação. É isso que está acontecendo com o nosso mundo. É justamente essa é a ira. É quando Deus deixa por nossa própria sorte, por nossa própria conta. Então, quando Deus nos disciplina, graças a Deus por isso. Porque significa que ele ainda nos ama. Não que ele nos deixe de amar, porque, como diz Paulo, não há nada, absolutamente nada, que nos separe do amor de Deus. Mas que bom que há isso, porque significa que Deus ainda está falando. Ele não se silenciou. Porque, meu amigo, ai de todos nós, no dia em que Deus se silenciar para nós. No dia em que Deus nos deixar por conta própria, por nossa própria sorte. Ai de nós. Ai de nós. E evidência disso, né, desse selo, que você está falando assim, dessa disciplina do Senhor sobre nós, é o seu próprio Espírito, que habita em nós. E que nós não andamos mais quando estávamos nas trevas, mortos em nossos pecados, aonde nós não tínhamos nem a ideia, vamos assim dizer, não sei se eu posso usar essa palavra do certo e do errado, porque a gente só vivia, de fato, na realização daquilo que a gente chama do prazer que a carne tem, que é pecar, entendeu? Que é não compreender que nenhuma consequência há nisso, quando o William traz essa ideia da ira de Deus a entregar o homem. Só é exatamente isso, aonde o homem está entregue a essa própria sorte. É mais ou menos assim, até que a gente já falou aqui, se numa ideia de que Deus não existisse, vamos botar assim, que Deus não existisse, o fim estaria aí de qualquer jeito, porque o homem, por si só, por não querer andar, por não querer buscar ao Senhor, servir ao Senhor, o homem vai se destruir, tá aí. O homem vai se destruir de qualquer maneira, o fim vai estar aí, o fim biológico, né? Não como um Armagedon, um fim, né? Como eu falei, desconsiderando Deus e as coisas do Senhor dessa equação, o fim está aí, a natureza a gente vai destruir ela, entendeu? A gente vai acabar com tudo, entendeu? Porque nós somos egoístas, nós só pensamos no nós agora, não pensamos nas nossas futuras gerações, enfim. Vamos continuar aqui as bem-aventuranças, aqui, ó, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Em Mateus fala fome e sede de justiça. É a fome e sede da justiça. Mas qual justiça é essa? É a justiça de Deus. Vocês que têm fome e sede de justiça. É justiça com as próprias mãos? Obviamente que não. Quem está dizendo é fome e sede de justiça de Deus. Bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Trazendo para os contextos de hoje se busca a ideia só de uma questão de felicidade. Você tem que estar feliz a todo momento.
não se pode haver a frustração, ninguém pode ser confrontado não com uma questão de ideologia, confrontado com a questão, cara, tá parando para olhar sobre você, o que acontece em relação a você, em relação ao outro, e a síntese disso tudo. A gente vive dias, a gente diz, você não pode mais falar nada com ninguém, a gente está vivendo tempos, né? Aliás, isso não é de agora, isso é uma construção que, claro, que está se intensificando agora, que nada mais pode ser dito, ninguém mais pode chorar, ninguém mais pode frustrar. E aí, isso eu estou falando no que acontece no mundo. Agora eu vou trazer para o que acontece no nosso meio. A gente está aqui no caráter assim, de discípulos de Jesus, de aprender, entendeu? Será que quando o Espírito vem, esse choro aqui, agora eu quero trazer porque esse choro tem que ser espiritual, isso não é simplesmente o choro, porque morreu alguma coisa, isso daí qualquer um chora, isso aí qualquer pessoa chora. Estou trazendo para discípulo. Qual que é o nosso choro mediante esse Espírito? Qual que é o choro que deveria ser? Quando o Senhor vai falar a gente falou que Deus repreende a quem Ele ama. Meus irmãos, é muito difícil aí eu vou trazer um muito aqui do pecado, a gente abandonar as nossas práticas pecaminosas. Eu não vou dizer nem coragem, eu acho que tudo tem a ver com esse choro aqui. Nós estamos, às vezes, tão amortizados com o prazer do pecado, às vezes, nós estamos tão assim, anestesiados, essa é a palavra, anestesiados, que a gente esquece de chorar. Você já viu, se alguém começar a chorar em qualquer ambiente, como todo o universo se move para poder acudir ela? Se alguém entrar lá na faculdade, começa alguém a chorar, todo mundo quer ver o que está acontecendo, trazendo para o espírito, o nosso ser, o nosso aliento. A gente tem chorado pela vida que levamos, pelas nossas dores espirituais, aquilo que causam dano à nossa vida espiritual, para que o Senhor venha, opa, agora sim eu estou diante do meu discípulo, daquele que olha para si e reconhece, agora eu vou tratar com ele, agora eu vou abraçar a ele. Porque o Senhor não é este que, a primeiro momento, é aquele que bota o dedo, não, tu tá lascado, tá agora danado, tu pecou. Não, o Senhor não é este. O Senhor é aquele que chega neste momento, quando há esse choro na nossa alma, no nosso ser. Nós não temos mais chorado, gente, diante do Senhor. Essa é uma realidade da cristandade hoje. É uma cristandade que não se derrete diante de Deus, que se lamenta, que olha para si, Senhor, eu sou esse miserável pecador, eu preciso da tua graça carecendo sobre mim. Nós não temos isso. Nós tratamos o pecado que habita em nós. Quando eu digo o pecado que habita em nós, é aquilo que nos coloca em conformidade com o próprio Espírito apronta. Mas nós vamos tratando isso com naturalidade. Eu não sei aí, se isso é por questões assim, talvez a forma como nós compreendemos a mensagem do que é o Evangelho, e às vezes nós já ficamos assim, poxa, mas eu já sei que eu estou salvo, porque eu creio em Jesus, isso e aquilo, e vamos banalizando isso, entendeu? E aí que eu acho muito importante, até que o Alex, como disse, tem um outro grupo ali que o Alex fala umas coisas importantes ali que eu acho legal, e no caráter de igreja, agora, é esse que é separado, né? Tanto do judeu, do gentio, vai se tornar um só povo, conforme Jesus trouxe. E aí o próprio Jesus mesmo depois separa Paulo como apóstolo para poder falar neste caráter, para trazer essas questões para este povo agora que se torna um. Não é esse povo que tem um cumprimento daquelas coisas ali que foi para o povo de Israel, para aquela nação, não. Não, agora é esse povo santo, é esse povo separado, essa galera. Como que o Senhor quer tratar? Será que às vezes nós não nos esquecemos de o que o Senhor quer tratar para a gente? E estamos parados só nesse primeiro momento, quando às vezes Paulo vai muito bem dizer, em leites maternos das questões da vida. E aí eu lembro até de Jesus falando também, olha, e isso está ficando até claro para mim agora, está trazendo, olha, vocês farão coisas maiores das que eu fiz. E aí quando você olha, e quando você vai vendo, né, a respeito da igreja do Senhor, quando ela é estabelecida, isso sim, isso começa a ser estabelecido a partir do dia de Pentecostes, a igreja do Senhor mesmo, a partir do dia de Pentecostes, depois em Paulo ainda, porque pelo menos a leitura que eu tenho, né, essa é uma leitura que eu tenho,
os apóstolos ali, principalmente Pedro, né, que acha que é o líder, que ainda tem a sua visão judaica da coisa, ainda acha que é o líder, e não compreende ainda está judaizando, ainda está tentando trazer princípios judaicos para o que o Senhor vai fazer através do caráter da igreja dele, e aí tem que vir Paulo depois e trazer muita coisa, entendeu? Nova a respeito do evangelho da graça, que é o que ainda os irmãos ainda não compreendiam, ainda ali judaizantes, ainda começando essa ideia do leite, e a gente vai ver o que o Senhor quer tratar conosco através do caráter igreja agora. A gente que já começa a sair desse alimento, desse leite materno, que eu acredito esse leite materno é esse primeiro momento de contato com a fé, e quando a gente recebe o Espírito, é aqui que o alimento, a gente começa a sair desse leite materno para o alimento sólido. Nós choramos, nós estamos ingerindo este alimento sólido, nós procuramos ingerir este alimento sólido, que ele vai nos dar o crescimento, vai produzir em nós a constância, o crescimento, ou ainda estamos ainda caminhando, ainda não percebemos ainda o que o Espírito quer tratar conosco. Isso é muito importante. Nós ainda, nesse último tempo, a respeito daquela que é chamada a igreja, que ela é santa, imaculada, entendeu? Todo esse aspecto, é aquela que aguarda com essa lamparina acesa, com esse azeite ali, essa vinda deste noivo, essa que tem esse encontro, que o Senhor vai vir, vai se encontrar com ela. Como nós enxergamos isso nesse caráter? Nós estamos com esse azeite aceso, e isso daqui, bem-aventurados agora os que choram, entendeu? Esses pobres de espírito, porque deles é o reino. Isso compete a gente. Isso compete a nossa vida de fé, a nossa caminhada com Jesus. Só que nós não podemos nos ficar, e é a questão que eu trago, será que nós não estamos justificando nas coisas erradas? Não, porque o leite materno tá bom e vamos ficar aqui. Isso não produz crescimento na gente, a gente fica na repetição. Na repetição, na repetição, na repetição. Então a gente tem que zelar por isso. A gente está aqui ouvindo de Jesus, daqui a pouco Jesus vai falar, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não praticam. O que Jesus está falando? Jesus está falando de prática. Bem-aventurados vocês que choram. Bem-aventurados vocês que são pobres, vocês praticam ser pobres de espírito, vocês são pobres de espírito, não na prática, mas se tornam pobres de espírito, choram. E vamos continuar aqui. Bem-aventurados, serão vocês quando os odiarem, expulsarem, e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Pô, não podem nem pisar no nosso calo. A nossa cristandade hoje, primeiro, claro que aqui ele está falando, né? Jesus está dando um caráter, tem gente que pode pegar só essa primeira parte, pessoas que acontece que são perseguidos, vou usar essa palavra que cabe melhor para esse contexto, são perseguidos por causa de serem conforme Jesus, de andarem conforme Jesus. E isso é verdade. Olha ali Jesus, a gente acabou de ver ali, Jesus sendo filho de homem quem ele é, quando ele praticou a verdade do reino, quando ele praticou, vamos caçar um jeito de matar. Às vezes nós somos perseguidos por um monte de coisa, nós somos chatos, somos presunçosos, somos egoístas, e às vezes, muitas das vezes, a gente, né, a igreja que está aí, ela acha que ela é perseguida por ser conforme Jesus. Mas não, ela é perseguida por ela ser autoritária, intolerante, porque ela acha que é só ela, entendeu? Exatamente, mas aí, dentro dela mesmo. Mas enfim, não vamos falar disso não, vamos trazer para nós aqui, que senão a gente sai desse foco, tem que ser para nós. Isso aí é o que já está aí, evidente, quem tem ouvidos, quem enxerga, vamos passar, consegue, mas nós temos sido perseguidos por se parecer com Jesus. Essa é uma métrica que Jesus também traz aqui. Vocês são perseguidos, insultados por causa do Filho do Homem, por carregarem Jesus, por carregarem não só na palavra, mas no chão da vida, na prática de vida. Vocês são? Somos, às vezes nós somos perseguidos por um monte de outras coisas. Isso aqui também é interessante também, porque hoje, nos dias de hoje, a gente se preocupa com essa imagem. Até tem aqui também, olha só, regozije nesse dia, salve de alegria, porque grande é a recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. E o profeta mais foi o quê? Foi maltratado. Eram homens que eram profetas, homens que Deus levantou naquele tempo para ser a voz de Deus diante do povo, para que de alguma forma guiassem o povo, trouxesse alguma coisa importante da parte de Deus
para o povo. E como que o povo tratou os profetas? Aí entra naquilo que o Julian falou. Aí a ira de Deus esteve muitas das vezes sobre o povo. Por quê? Porque Deus levantava esses homens para falar, mas esse povo queria seguir conforme o seu coração, que era sujo, conforme o seu eu. Não, nós somos entregues a nós não queremos isso daqui, não. Nós rejeitamos esses caras aqui. Como Isaías foi cerrado ao meio. Já tivemos profetas, Isaías mesmo, né? Foi cerrado ao meio. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Acho que é Isaías mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Cerrado ao meio. É Isaías mesmo. Vou ver se é isso mesmo, só para confirmar. É Isaías. Foi isso aí. Que ele apontou. O que Isaías fez? Isaías foi um dos profetas que apontou literalmente o pecado do povo judeu. Daquele povo, entenda aqui, gente, por que isso é muito importante, a gente até separar isso daqui, a gente começa a entender o caráter de igreja para nós. Deus separou um povo, a nação de Israel, chamada nação de Israel, deu para eles uma lei. E esse povo, a respeito daquela lei, não cumpriu, não obedeceu os mandamentos. A gente sabe que a lei de Deus é uma lei de amor. E Deus levantava os profetas para fazer o quê? Repreender conforme a lei de Deus. Os profetas não falavam nada diferente do que a lei que Deus tinha dado para eles. Assim também, irmãos, é dentro da igreja, do caráter igreja. A diferença é a gente saber se de fato é igreja ou não é igreja. O que eu quero dizer com isso? Porque daqui a pouco não julgueis, para que também não sejam julgados. Obviamente, eu concordo com isso. Mas em qual caráter que isso acontece? Por exemplo, quando nós estamos reunidos como igreja aqui. Por exemplo, se eu vejo, por exemplo, o Hudson, eu considero o Hudson meu irmão em Cristo, ando em Cristo e tal, e eu estou vendo o Hudson não proceder. Eu não posso, segundo a palavra, trazer para ele, Hudson, meu irmão, rapaz, essa procedência de vida, esse proceder de vida que você está levando, não tem nada a ver conforme Jesus. Nada, isso não tem nada a ver conforme Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? No caráter igreja, isso é importante, a igreja do Senhor, porque agora nós, mediante Cristo, que é o nosso cabeça, porque Cristo é o cabeça dessa igreja, e a gente pode ficar muito em paz quanto a isso, porque a gente sabe que ele está no controle de tudo, e a gente pode ficar em paz, porque ele é esse cabeça, que ele pode ficar no controle de tudo, mas nós estamos aqui, ó, como ovelhas dele, como essa igreja, como discípulos, e agora também como igreja, sair desse caráter, começa desse discípulo, e agora o caráter de ser igreja, no sentido de discípulo, todo esse contexto aqui. Nós estamos aqui para isso, como igreja, para nós crescermos. E sim, o Espírito Santo de Deus, por meio desse cabeça, essa cabeça por meio do Espírito e vice-versa, é ele quem vai trazer a nós aquilo que precisa ser falado. Às vezes, nós vamos falar muitas coisas aqui no meio que vai doer a gente. Poxa, tá falando, pô, eu tô aqui vivendo uma vida assim, tô numa vida de prostituição, tô numa vida de adultério, tô numa vida levando assim, tô numa vida de ódio, tô numa vida de morte, entendeu? E aí a gente vai falar na palavra dessa que vai contemplar no nosso coração, mas é o que o Senhor quer dizer para a sua igreja, é o que o Senhor vai trazer para a sua igreja. Então isso é importante da gente entender isso. O que o Senhor vai, para que o Senhor nos separa? Para que o Senhor nos alcançou? É para a gente viver conforme o mundo, conforme está aí? Ou é para ser como um povo que é separado, como ele mesmo vai dizer, ó, tirei aqui o pessoal dos judeus e esse daqui, e vocês serão um só povo meu. É um povo meu, em que eu agora sou esse bom pastor, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas, elas só dão voz a mim, e eu conheço elas pelo nome delas, e elas não reconhecem mais a voz de estranhos. E essa voz de estranho poderia trazer tantas outras questões aqui. O que são vozes de estranhos, de estranhezas, de coisas que estão aí no mundo? Não, só ouvem a minha voz. Mas eu não vou aprofundar nisso aqui não, porque tem tantos outros textos aqui, mas só para dar uma palhinha. Aí Jesus faz, ó, mas ai de vocês ricos, pois vocês receberam a sua consolação, ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome, entendeu? Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. E assim é Jesus. Jesus é este aqui também, a respeito de nós devemos ser conforme Cristo, novamente dizendo, isso é importante aqui ressaltar, qual caráter a gente está falando, para quem a gente está falando.
Isso é muito importante. O tratamento que eu tenho hoje, que eu entendo, eu vou falar a partir de mim, que eu tenho com qualquer um de vocês como irmão, é diferente como eu tenho com aquele que ainda não conhece a palavra. Lembra que eu falei que semana passada? Eu, quando eu não tinha essa compreensão dessas coisas, no início da minha caminhada com Jesus, e não que eu esteja tão longe assim, obviamente que não, eu tenho, nossa, até o fim da minha vida, ainda em carne, aqui nesse corpo de morte, ainda vou aprender, entendeu? Até a glorificação, todas as coisas de fato me serão nítidas, né? Mas eu procedi muito errado. Eu confundi muito isso. O que era aquele que está nascendo agora, aquele que recebeu, que creu ali no primeiro momento, entendeu? Aquele que já tem uma maturidade, já consegue comer o alimento sólido, já consegue ouvir uma coisa mais profunda, já consegue, entendeu? Então, eu matei muita gente espiritualmente. Eu dei muito alimento sólido no momento errado e, como eu disse para você, perdi muitos ouvidos ao longo da minha vida que poderiam hoje estar me ouvindo, me dando ali a possibilidade de ouvir. Peço perdão ao Senhor, obviamente, pela minha imaturidade, por a falta de não ter sido maduro, não ter sido como Paulo, feito de tolo, a fim de ganhar o tolo. O problema é que a gente acha que todo mundo já está feito. O grande problema nossa grande presunção é achar que todo mundo que diz Senhor, Senhor, tem a ver com o Senhor. E aí você pode chegar e metendo o pé as barrancas. Hoje não. Hoje eu me calo, na maioria das vezes eu me calo, eu vejo 1 milhão de coisas que antes, quando eu andava segundo ainda esta carne, eu ia lá no poste, ia lá, comentava, na situação que eu estou vendo ali, dentro da loja, tá conversando, eu ia lá e falava, entendeu? Ia querer. Não, hoje não. Hoje eu tenho mais maturidade, não que eu tenha alcançado ainda, como eu acho que o Senhor ainda vai tratar comigo, mas já é um caminho dado muito grande. Quem de vocês aqui me conhece, que acompanha o William, digo que eu era um militante de Facebook, eu era um militante que postava um monte de troço, disso e aquilo, e aquilo ali, gente, vai para todo mundo, e aí você não sabe quem está ouvindo. E como que vai ouvir? Porque a escuta ela é completamente subjetiva. E como que vai internalizar aquilo? Então isso é muito importante a gente saber, esse caráter. Mas enfim, o amor aos inimigos. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Falei. Alguém quer pontuar alguma coisa? Senão a gente vai seguindo. Amor aos inimigos. Olha, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Olha que situação interessante. Jesus primeiro botou ali, né? A primeira parte em cima ali que a gente acabou de ler, a ideia de que vocês estão agora perseguindo, o nego vai descer o pau, não sei, vocês por causa do meu nome, isso, aquilo. Mas olha agora o que Jesus vai falar agora para nós, a forma de reação, de lidar nessa existência. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. E aí ele continua. Amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça ele também a outra. Olha que só, gente. Que coisa, hein? Como Pedro tem razão nisso aqui, Pedro? Alguma razão nisso aqui? Olha como é que Jesus inverte a lógica existencial. Isso daqui, com muita franqueza. Eu só tenho capacidade de fazer isso no espírito. Na carne, aqui, ninguém tem como dar esse fruto aqui. Isso é fruto. Ninguém pela carne, eu afirmo isso em verdade, vos digo com toda a minha certeza. Falo a partir de mim mesmo. Ninguém pela carne tem a capacidade disso daqui. Lá na Nicarágua, foi capturado. Então, aí, tipo, porque eles estão para ser capturados em determinado local, eles podem lutar contra os opressores ou eles têm que se entregar? Pedro, eu não posso te responder isso, porque a primeira coisa que você está falando os cristãos, aquilo. Primeiro, que eu não os conheço. Eu só acho que, assim, que legalmente dizendo, do como o mundo é hoje, eu discordo que isso tem que acontecer. Isso não deveria estar acontecendo. Isso com ninguém. Não é só com uma classe, não é só por ser cristão. Isso ninguém fala. Eu só acredito o seguinte, a respeito da perspectiva de igreja do Senhor, aí tem que separar isso, a gente tem que separar as coisas. Estou falando de uma instituição, poderia ser qualquer classe, poderia ser como, por exemplo, classe LGBTQIA+, que são perseguidos, que morrem, dentro dessa ideia, né, da ideia de ideologia, de ideias, né, de pensamentos, de grupos. Isso sempre aconteceu na sociedade. Eu não concordo com nenhuma, não concordo que perseguição haja com ninguém. A pergunta que você está fazendo, Jesus respondeu.
Porque aquilo ali não tem ressalvas. Aquilo ali não tem exceções. Orem pelo que vos persegue. Virem a outra face. Isso foi esquecido, Paulo. Isso aí é ignorado. Isso aí é odiado. Que é bem Isso aí é interessante. expurgado. O que nós que estamos aqui deste lado estamos fazendo com uma informação dessa? Primeiro, vamos esquecer do caráter igreja. Porque a igreja, o que eu acabei de falar assim? Ninguém, segundo a carne, consegue fazer isso daqui. Porque, presta atenção, se eu estou segundo o Espírito, se eu ando segundo o Espírito, quando eu sou perseguido, o que acontece comigo? Eu me regozijo, eu fico alegre, porque é isso que o Senhor falou que haveria de acontecer com aqueles que são conforme Só o que Filho assim, do homem. só pontuar que eu acredito assim, quando a gente fala que é pelo Espírito, não quer dizer que a gente está transferindo responsabilidade, porque isso é uma decisão. Tá? Eu decido amar. Amar não é um sentimento. Quando fala fruto do Espírito, é porque há em mim um Espírito que me converte em direção a Deus. É isso que Deus nos prometeu, que converte o coração humano. E quando eu me converto, esse é o significado de nascer de novo. Eu só nasço de novo porque eu nasço no Espírito. Paulo fala isso. Estávamos mortos. E andávamos pela carne, agora andamos pelo Espírito. É isso que significa ser nascido do Espírito. Nascer de novo é ser nascido do Espírito, não é ser nascido da carne. Então, quando ele fala isso é fruto do Espírito, não significa que eu estou transferindo a responsabilidade dizendo que eu só vou fazer o bem se Deus quiser me fazer sentir querer fazer o bem. Não. Nós devemos fazer o bem. E só fazemos o bem porque essa é a nossa consciência em Cristo. Se eu sou um novo homem em Cristo, eu faço o bem. E sobre ameaça de morte? Até sobre a ameaça de morte. Porque todos eles foram ameaçados. Se você puder pesquisar aí no YouTube para poder mostrar, talvez dê para ver aí, aquela cena do filme A Paulo, Apóstolo de Cristo, você lembra? Quando eles estão... Paulo já morreu, salvo engano, está ainda preso, e Lucas está lá lidando com a igreja, eles estão revoltados, dizendo que eles têm que ir à rua, têm que matar, têm que bater, têm que não sei o quê, e Lucas fala assim, parem! Paulo foi o homem mais perseguido aqui, foi o homem que mais sofreu, que mais apanhou aqui, e eu não vi uma única vez ele levantar a voz. Ele fala isso no filme. Depois você puder pesquisar e mostrar. Porque é um filme. Ok, mas é a simbolização da palavra. Eu não vi ele uma única vez levantar a voz contra os agressores. Quem somos nós para fazermos diferente disso? A grande questão é que a gente quer relativizar o que Jesus disse para podermos sermos os ofensores, batermos. Nós queremos ser aqueles que batem. O segundo ponto, quando você pergunta assim, os cristãos que estão sendo perseguidos, infelizmente, ainda existem essas culturas, ainda existem essas ditaduras, ainda existem esses povos que estão sendo perseguidos de fato apenas por uma profissão de fé. Né? Porque, na verdade, aí entra um outro fator, que é o medo do cristão. Eu não vou dizer que esse é o problema, porque não é esse o problema, mas eu aponto como uma problemática maior ainda, que é o cristão, infelizmente, ele pensa que, quando Jesus disse, ao me negares diante dos homens, eu vos negarei diante do Pai, eles acreditam que é o fato de alguém perguntar, você é cristão? Com a arma na tua cabeça, e você falar, não sou cristão para sobreviver. Ele acha que, ao se fazer isso, o próprio Jesus o negará, não é isso. Jesus estava dizendo que negá-lo diante dos homens era negá-lo na vida, na prática da vida. Quem mais nega Jesus são aqueles que mais professam Jesus, a gente está vendo aí. Olha o que a igreja se transformou, olha o que eles estão apoiando, olha o que eles estão falando. E eles falam, não, Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Essa gente nega Jesus todos os dias. Então, negar Jesus não tem nada a ver com um cara numa situação de um país ditatorial e de guerra, ao ser perguntado, ao ser perseguido, você é cristão com arma na tua cabeça, você ficar com medo de responder, não sou, para poder sobreviver. Com medo de que Jesus te negue diante de Deus. Não é isso que acontece. O cristão já sabe que já vive em Cristo, qualquer cristão. Então, seria muito essencial que nesses países esses cristãos tivessem consciência de uma situação. Claro que não é esse o problema. Eu não estou dizendo que a culpa é deles, nem que eles são as... Não. É que, em determinadas circunstâncias, seria possível eles sobreviverem se eles soubessem simplesmente falar, não sou cristão. Não, eu nego sim isso, não sou. Para poder sobreviver, porque não é isso que é negar Jesus. Negar Jesus é outra coisa. Mas, enfim, nesse ponto. Agora, falando disso aqui, cara, além de tudo, né, de tudo que Jesus já falou, já mostrou,
Hoje, o que a gente quer não é amar. Muito pelo contrário. Aliás, esse é um grande problema, porque muitos falam assim, Jesus nos ensinou, ouvides o que tem sido dito, amem o que vos amam e odeiem o que vos odeiam. Mas eu vos digo, amem uns aos outros como vocês amam a si mesmos. Essa é uma mensagem repetida que é dita, mas eu gosto muito do que João traz, cara. Eu até coloquei aqui, porque eu lembrei. João traz em João 13, versículo 34. Jesus está dizendo assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Não é que vós vos ameis uns aos outros como vocês amam a si mesmos. Não, não é essa a ideia. Olha o que Jesus diz. É novo. É um novo mandamento. Não é para vocês amarem os outros como vocês amam a si mesmos, porque vocês não sabem se amar. Não coloquem vocês como referência para amar, porque vocês são os diabos na existência. Pelo contrário, se vocês acham que amar ao outro é bater com a mesma mão que ele dada, que é retribuir o mal pelo mal, que é o olho por olho, dente por dente, eu vos digo que não é esse o amor que eu estou dizendo. Amem uns aos outros como eu vos amei. E como foi que ele nos amou? Se entregando por nós. Diante de uma cruz, ele ora e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas não é essa a nossa oração. Pelo contrário. Jesus está dizendo aqui, orem pelo que os persegue. Nós oramos assim, Senhor, que alguém mate esse indivíduo. E se alguém entrar aqui, que eu possa matá-lo. Aliás, tem um texto, achei muito interessante. Eu vou pedir autorização, licença aqui para ler. Rápido, um texto curtinho aqui do Caio. Sobre os seus anjos. Só para ver. Seus anjos se aposentaram. Diz assim, rapidinho, tá? A infantilidade da fé de Jesus é tão maravilhosa que as coisas que não são palatáveis aos sentidos dos discípulos mais elaborados e sofisticados do que Jesus, logo viram poesia teológica. Esses discípulos mais adultos que Jesus, quando leem algumas coisas que ele diz, não entendendo e nem crendo em nada daquilo, elevam a afirmação à categoria de poesia espiritual. Que é isso, de fato, que nós cremos. Isso é só poesia. Isso aí é só uma poesia bonita que Jesus disse. Tem nada a ver com verdade e vida. Não. Por exemplo, Jesus disse que os anjos de Deus vêm à face dos pequeninos e as representam diante de Deus de dia e de noite. Por isso ele disse, não façam tropeçar nenhum deles. Eles têm anjos diante de Deus. Eles têm face para Deus e os anjos. Mas quem ainda pensa que os pequeninos do mundo, quanto mais pequeninos sejam, mais testemunho de anjos possuam e mais acompanhados estejam? Quem pensa assim? Meu pai e minha mãe me ensinaram a contar com anjos, sem excitamentos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso está escrito na palavra, na Escritura. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Papai dizia, não se precisa pedir a Deus que acampe seu anjo ao nosso redor. Pense apenas que amar e temer a Deus. Quem ama e teme ao Senhor já tem a promessa cumprida. Não precisa mais pedir. Já aconteceu. É apenas andar na posse da palavra. É apenas caminhar amando a Deus. O anjo do Senhor já está acampado. Lamento muito que os discípulos tenham perdido tal certeza simples e infantil. Hoje se prefere um bom rastreador. Hoje se prefere um bom cão. Hoje se opta por ter seguranças de plantão. Hoje o anjo é a arma guardada em casa. Hoje o alarme eletrônico é o guardião. Hoje os anjos estão aposentados para os crentes. O pior é que parece que Deus também está. Quem ainda anda nessa confiança simples? Se isso aqui, meu amigo, não é profecia de Deus, se isso aqui não é palavra de Deus, então eu já não sei mais o que é. E essa aqui tinha que ser um tapa na nossa cara, porque a nossa cultura está baseada em querer matar, querer se defender, querer se maltratar, querer retribuir mal por mal, olho por olho, dente por dente. Esse não é o Jesus que nós cremos. Esse não é o Jesus que está escrito aqui. Quer falar qualquer coisa contrária a isso aqui?
rasga essa Bíblia aqui, joga no lixo, mas não fala de Jesus, porque você não sabe o que é Jesus. Ou você acredita no que está escrito aqui, meu amigo, ou você esquece, porque o que está escrito aqui é a verdade. Jesus é a verdade. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é político nenhum, não é lei nenhuma, não é arma nenhuma. Jesus falou, orem pelos que vos perseguem. Se lhe derem um tapa, vira outra face. Se lhe pedirem uma capa, o que é esse pedir uma capa? Se alguém chegar e te assaltar e pedir, me dá tudo que você tem, Jesus diz, dá tudo, e dá outra, e dá mais uma. Porque se você continuar dando, ele logo cansa. Ele te obrigou a dar 2.000 quilômetros, manda mais 2. Logo, faça. Não retribua, não maltrate, não revide. Ah, mas isso é ser covarde. Covarde, meu amigo, é você saber de tudo isso aqui e querer pregar outra coisa. É você saber de tudo isso que Jesus falou aqui e querer rasgar tudo isso aqui em nome do seu ódio, em nome da sua falta de amor, e no nome da sua prepotência de achar que está acima de Deus, que está acima de Jesus, e que Deus não é Deus. Porque quem fala qualquer coisa contrária a isso aqui está dizendo, Deus não é Deus, não creio em Deus, não creio em Jesus, e tudo que Jesus falou é balela. Eu sei a verdade, eu sou maior do que a verdade, eu sou maior do que Jesus. É isso. Não tem mais o que dizer. Ou alguém pode dizer o que está aqui é mentira? Alguém aqui se levanta para dizer que isso aqui que Jesus disse é mentira? Alguém quer dizer que isso aqui é mentira? Alguém quer levantar aqui para falar que isso aqui é mentira? Que bom. Porque isso aqui é a verdade. Essa aqui é a palavra de Deus. Qualquer coisa que saia disso aqui, meu amigo, seja anátema, é blasfêmia. É isso que Jesus diz. É isso que eu creio. Mas eu digo a vocês, Pedro, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar também a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amém. Amem, porém, os inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vou continuar, que eu acho que o Julian já deu uma palha aí, que eu não preciso nem dizer nada, deu toda a ênfase. E é isso. É Jesus que está falando, não é eu que estou falando, não é ninguém. Quem pensa ao contrário, peça ao Senhor, peça ao Espírito de Deus para te trazer luz na sua consciência, entendeu? Para te fazer crescer dentro desse mandamento, como o próprio Jesus, Julian disse ali, que João diz, um novo mandamento nos dou. Peça ao Senhor, peça ao Espírito. A gente não tem aqui, por mais eloquência que nós tenhamos, por mais zelo que nós tenhamos, nós não temos essa capacidade de fazer você crer nisso verdadeiramente. E não só crer, como o Julian disse aí, poesia. Como é que é poesia? Eles é poesia espiritual. Poesia espiritual, como poesia espiritual, porque realmente, o Caio colocou isso muito bem, a cristandade hoje, né? É óbvio que a gente tem que ser sincero, as ideias de será que é mesmo uma cristandade de Cristo? Então, aqui eu deixo isso no ar. Quem sou eu? Não tenho essa capacidade de separar o trigo do joio. Mas, usando essa forma de não entender, essa cristandade hoje realmente lê muitas partes, né, a respeito do que Jesus traz como uma poesia. Isso já ficou para trás, isso não cabe hoje, entendeu? Aliás, eu acho que isso quase não coube em época nenhuma a respeito da cristandade. Quase que não coube, foram guerras e guerras em nome de Deus, e o pau que é bodequim mata para lá, e morre para cá, e persegue para lá, e persegue para cá, enfim. Mas ser perseguido mesmo, por se parecer com Jesus, poucos momentos históricos
que isso talvez tenha sido evidenciado. Se aconteceu, obviamente não vai ser evidenciado, porque ninguém quer dar ênfase a isso, não há ênfase nisso aqui. Mas, enfim, o julgamento ao próximo, versículo 37, ó. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga de seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esqueça aqui foi o que eu falei aqui, até disse anteriormente, antes de chegar nele, a respeito para quem Jesus está falando, para quem. Como eu disse para vocês, assim, existe, né, uma cultura mal interpretada a respeito do julgamento, né, que ela é colocada da forma errada. Poxa, eu não devo julgar o irmão que é ímpio, aquele que está ali, mas novamente eu vou falar, a nós, no caráter de igreja, trazendo para esse sentido, esse julgamento, ele sim pode ser feito conforme a palavra do Senhor. O problema é que Jesus mesmo disse, se você tem algo contra o seu irmão, sabe, rapaz, vá até ele. E se ele não conseguiu se reconciliar, chama outro irmão, que às vezes, né, vou trazer aqui espiritualmente dizendo, está vendo, consegue perceber a mesma questão, e vá até ele. Chame ele, converse com ele, ganhe o seu irmão, traga ele de volta. E outra coisa importante também a respeito do cisco, e trazendo essa analogia agora para o caráter igreja do Senhor, quando nós já saímos desse leite materno novamente, já podemos ingerir coisas sólidas. Quando traz isso daqui, isso me fala muitas coisas a respeito da gente que às vezes quer tirar cisco no olho dos irmãos, mas não tiramos travessões que estão no nosso olho. Isso eu falo a respeito justamente de coisas como às vezes a gente esqueceu na nossa caminhada, que é como santidade, ou o que significa ser santo diante do Senhor, comunhão com o Senhor. Às vezes queremos cobrar, queremos falar de comunhão para os outros, queremos tirar tantos cisquinhos pequenos, mas existem tantas traves diante de nós. O simbolismo da hipocrisia. O simbolismo da hipocrisia, exatamente, o simbolismo da hipocrisia, você usou uma palavra que cabe muito bem nisso daqui. Isso é para nós, no caráter de igreja, trazendo isso daqui também para a gente. É por isso que nós devemos, sim, andar com o Senhor. Imagine Paulo, se Paulo, escrevendo tudo que ele escreveu, mas tivesse uma vida leviana, eu vou usar essa palavra, não porque Paulo vai dizer que o bem que eu não quero fazer, sim, era um homem que reconhecia, mas era um homem que era tudo aquilo que Jesus falou, era um homem pobre de espírito, quando chegava assim, eu quero que tire esse espinho, entendeu? Mas aí eu ouvia a palavra do Senhor, não, eu não vou tirar, porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. E aí ele se dobra diante disso, ele não cresce diante disso, ele não se justifica diante disso. Entendeu? Dessas coisas que eu estou falando. Então, com que autoridade Jesus teria, por exemplo, para nos repreender como seus discípulos, se ele não tivesse sido quem ele foi? Se Jesus, por exemplo, tivesse depois na cruz, se estivesse, por exemplo, na cruz, igual o William muito bem falou aqui, Pai, fulmina todo mundo agora, que eu já cansei dessa poesia espiritual, dessa balela toda que eu disse aqui, isso não existe mesmo. Você iria dar credibilidade? Tudo que o Julião falou ali com muitos ele afirma, não pode rasgar, porque aquele que é o próprio Senhor, ele não zela pela essa própria palavra, pela prática dessa palavra. Ele não é a própria palavra encarnada, o próprio verbo, entendeu? Não é. Então, e por que nós devemos, sim, agora falando de testemunho, e a igreja está aí, para testemunhar de Cristo? Nós somos chamados para sermos como Cristo. E nós que vamos ser esses testemunhas de Cristo aqui na Terra. Nós que devemos testemunhar a Cristo. Então, o nosso testemunho, nós procurarmos no Senhor, na nossa vida espiritual, a tirarmos todas essas traves, porque a igreja, sim, ela naqueles dias, é ela quem julga o mundo. É este caráter, é esta igreja a quem vai ser dado este caráter, este julgamento, porque nós estamos aqui para testemunhar de Cristo. Somos testemunhas de Cristo. E sim,
Há poder na igreja. Foi nos dado todo o poder, toda a autoridade a essa igreja. Inclusive, a respeito dos apóstolos, quando diz, ó, tudo que vocês ligarem no céu, desligarem aqui, será desligado. Há um poder para quando, no poder da igreja, quando você se caráter de igreja, nós temos esse poder que nos deu o Senhor. É o Senhor quem disse que vocês em mim farão coisas maiores. E o Senhor nos separou para isso, senão, meus irmãos, era simplesmente, Cristo veio e fez, aquele simbolismo todo, e deixa todo mundo andar. E como eu sempre falo, o Espírito Santo é essa garantia que o Senhor quer tratar conosco. Eu juro para vocês de verdade, se não tivesse o caráter do Espírito, eu juro para você que eu não me sentiria confortável em estar falando isso para vocês com todo zelo. Com muita franqueza para vocês, eu não teria esse zelo, mas é só o Espírito que testifica, que me move. Eu sei porque essa é a minha vida nele, nos momentos de mais fragilidade, de mais fraqueza, de maiores conflitos. É ele quem me traz à tona, é ele quem me encaminha no eixo, é ele que me faz lembrar de uma palavra de Jesus, de uma coisa que o Paulo disse, de uma coisa que o outro fala assim, ó, isso é a verdade, olha só. E ainda, por testemunho, é o que eu estou falando aqui, olha o testemunho destes homens. Como o William disse, Paulo em nenhum momento levantou a voz contra os seus acusadores, contra o seu. Olha o testemunho, olha qual a importância do testemunho. Imagine se esses chamados apóstolos não tivessem testemunhado o Senhor. Imaginem se Paulo, quando viu Pedro judaizando ainda, quando chegasse ali, não, Pedro é o que chegou primeiro. Não vou falar nada com ele, não, entendeu? Deixa ele quietinho aí, entendeu? Deixa ele quietinho aí, e parará. Mas não, como é que é, cara? Acorda para a vida. A importância do que é testemunhar. Nós, como igreja do Senhor, ou buscando ser igreja, nos importamos com o nosso testemunho diante do mundo, diante dos caídos, porque, meus irmãos, é muito triste, vamos falar a verdade, às vezes no nosso meio mesmo, vamos falar, olha como agora eu vou fazer para doer na nossa, aqui, ó, vai doer na gente mesmo, é muito triste, às vezes, a gente está conversando, ou paralelamente, ou com outro, ou dentro do nosso pensamento, que é pior ainda, ali dentro da nossa caminhola, mas o Pedro está falando isso, mas ele, olha o que ele faz. O Amaral está falando isso, mas olha como é que ele faz. Olha como é que ele é no casamento dele, olha como é que ele é como patrão, igual o Alex bem na oração dele falou, para que nós possamos, o Alex quando orou, falou a respeito de testemunho, para que nós possamos testemunhar. Olha como é que a fulana é. Nossa, olha que vergonha para nós. Às vezes, olha o que nós fazemos dentro do nosso meio mesmo, com os nossos irmãos. Por quê? Porque nós não nos importamos mais com o testemunho. Nós não fazemos o que Jesus, daqui a pouco Jesus vai dizer, sobre o que disse aí o Senhor. A gente, quando sabe que o irmão tá, a gente não tem mais coragem, está silenciado. Vou ofender meu irmãozinho, não passa a julgar. Pô, a gente está falando do irmão, daquele a qual nós amamos, e o Senhor nos repreende aquele que ama. E sim, meus irmãos, a repreensão, esse endireitamento, como nós já falamos, pode vir por várias formas. O Senhor vai tratar com cada um com várias formas. Pode ser através da vida do irmão, pode ser, como tu falou, por ocasião da doença, por ocasião de várias formas o Senhor vai tratar. Essa é a multiforme graça, como a graça nos alcança, como ela vai tomando a nossa existência, o nosso ser, e vai nos moldando. Entendeu? Então, testemunho, quando falo isso daqui, olha, de tirar o travessão, não, isso daqui, será que nós estamos testemunhando? Será que estamos tirando para que possamos ser testemunho para o nosso irmão, para o outro, para quando a gente está aqui falando aqui, para que o irmão, usado por Satanás, eu vou falar isso aqui pela mente, pelo Satanás, pelo diabo, não possa, mas como é que ele fica? Porque aí não deixa essa semente cair no nosso coração e dar fruto. Porque a gente não trata aqui, ó, o Senhor não é o nosso cabeça, nós somos cabeças de nós mesmos. O Senhor não é o nosso cabeça. Nós não somos como membros que obedecemos a essa cabeça. Como eu sempre falei, quando eu comecei isso daqui, e a gente, há um tempo atrás, a gente falou que meu objetivo, isso aqui é para que nós nos tornemos igrejas do Senhor aqui, como nos relacionemos com uma igreja do Senhor que é pura, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga alguma. Eu ainda não acho que a gente tenha alcançado isso ainda, não. Eu não falo isso nem com tristeza, nem com alegria, nem com sentimento, mas eu acho que nós
temos que começar a mudar o nosso caminho, a pensar o que o Senhor quer de nós, ainda, gente, nesses fins de tempo, porque eu acredito, a gente já falou muito isso aqui, eu tenho essa sensação no meu coração, eu não sei se é uma sensação, um sentimento, que como não é todo aquele que realmente nasce de Cristo, aquele que está em Cristo, sente isso, que quer estar com Cristo, mas é uma coisa minha, mas eu acredito que nós estamos nesses últimos tempos, nesses últimos dias. E aí, a respeito disso, quando Jesus falar, vocês estão com essa lamparina acesa, estão sendo como virgens prudentes, com essas noivas, será que estamos sendo prudentes na existência da vida, no nosso testemunho de Cristo, ou estamos nos prostituindo com o mundo? Nos prostituindo, não existe mais nem azeite mais, aliás, não queremos buscar azeite mais, nem queremos, não quero mais azeite, não. É isso aqui, ó. Aquilo falou assim, né? É poesia, isso aí não existe, não vai acontecer, eu já estou salvo, eu criei, levantei minha mãozinha, Jesus me ama, Deus me ama, parará, tchau, valeu, falou. Esquecemos de todo o resto. Isso é complicado. Esses são os dias que, desde Paulo, vem acontecendo e agora se intensificaram, a apostasia. Os homens se apostataram da fé. Mas às vezes o sabe de cor. Eu sempre gosto de falar dessa palavra, de cor ou de coração. Às vezes não sabe conscientemente, mas muitos de nós se misturam com o nosso ser. Não sabe de coração, tá só de cor, tá só de memória, de consciência. A gente recita muito bem essa poesia, mas quando é difícil se misturar com o que nós somos. Realmente somos, entendeu? Esse é o caminho difícil de fazer. Porque saber recitar de cor é fácil. Agora, se misturar com o coração, com o ser, aí é difícil. Os escribas e fariseus sabiam mais do que de cor, né? Se decidia com ele, não tinha decisão, não se era... Não saía pelas mãos, né? Você quer ver que é Saía. interessante? O mais bacana, né? O salvo, eu posso falar, porque nossa, a gente pode falar da gente mesmo, a gente pode olhar para cada um. Quantas coisas o Espírito Santo trata e bota em conformidade, mas nós não decidimos nos submeter. A grande verdade é essa, não vamos ser hipócritas, não. Antes de nós não decidimos. Por quê? Porque nós damos ênfase ao prazer da carne, ao desejo da carne. Entendeu? Ao si mesmo. Ao si mesmo. Entendeu? Nós damos ênfase. Essa é a grande verdade. Não adianta você falar que o Espírito não te, vou usar essa palavra, não te incomoda. Não, mentira. É mentira sua. Você que conhece, que leu Jesus, você sabe, você mesmo disse aí, muito importante. Acho que tem alguém querendo falar. Você mesmo que disse daí, já vou dar. Você que disse isso daí, tem como informação, mas não entroniza. Oi? Alguém está querendo falar? Não? Tá. Então, assim, é nós, isso aí é a questão de nós mesmos, de nós sermos convencidos ao ponto de não ser, como o Guilherme colocou, como emoção, mas como decisão, não. Agora eu vou praticar, agora eu vou lutar. Sabe por que eu digo isso? Porque em tantas outras questões da nossa vida, que são tão mais banais, então, realmente a gente se decide todo dia, a gente toma decisão, porque eu quero, quer ver uma coisa? Toma decisão porque eu quero para isso, não porque eu vou fazer isso, porque eu quero comer isso, porque isso é importante para mim, porque o meu corpo, entendeu? Só que a gente só trabalha nisso naquilo que compete à casca, ao visual, ao interior que é do espírito. Nós não. Aí nós somos frágeis demais. Eu não posso, Senhor, mas para todas as outras coisas, para a carne, para minha vaidade, para o meu ego, entendeu? Para o meu nome, para minha imagem, para isso que a gente toma decisão todos os dias. Sem pestanejar duas vezes. E às vezes são decisões, às vezes até que podem nos colocar numa situação, às vezes depois delicada em algum aspecto da vida. Que a gente vai se arrepender, poxa, mas eu vou fazer por quê? Não, porque eu vou ganhar um dinheiro melhor aqui, entendeu? No momento de eu ganhar um dinheiro aqui, bom, e daí depois eu vejo o que eu faço lá na frente, entendeu? Isso e aquilo, e parará, e entendo que existem vários contextos, não vou trazer nenhum aqui, mas enfim. Testemunho. Esperar um sentimento. A gente tem que fazer para ir sentir também. A gente tem esse erro de não estou sentindo amor. Né? Deus fala, você tem que fazer, ação, amor. Aí depois você sente. E aí você toma a decisão de amar. E aí espera pelo amor. A decisão de fazer primeiro, depois o sentimento.
Se ele vir, se ele não vir também, não tem problema. Vai fazer sem sentir. Mas tem que fazer. E o que Paulo vai falar sobre, a gente vai, mas eu acho que Pode ficar à vontade. Romanos 7, 8, que tudo isso que a gente está falando, existe sempre a ressalva de que a nossa natureza é pecaminosa. Por vezes, essa se torna a grande justificativa para sermos como nós somos. Diabos na existência. Não, porque em mim há uma natureza pecaminosa. Portanto, e muitas das vezes nós nos utilizamos do discurso de Paulo, que está aqui em Romanos 7, mas esquecemos de ler Romanos 8. Eu vou rapidamente aqui fazer uma pontuação do que é esse Romanos 7. E aqui, olha o que Paulo vai dizer. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo de vós que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Ele vai falando, deixa eu só pular para realmente a parte. Ele está falando de lei. Rapidinho, que eu vou. O que mais importa mesmo está aqui. Ó, Romanos, então, 7, a partir do versículo 14 em diante. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Desse modo, porque o que eu faço, não permito. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que odeio, isso eu faço. Esse é um grande discurso muito utilizado, muito repetido. Eu falo muito desse texto para falar da minha natureza contraditória. A nossa natureza contraditória. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o que eu odeio, é isso que Paulo fala, ele demonstra sua contrariedade. O que eu odeio, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu sei que é mal, isso eu faço. E alguns param aqui. Por vezes nós paramos aqui. Sem esquecer da resposta de Paulo logo em seguida. E ele continua. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele continua afirmando a nossa natureza contraditória. Existe um pecado que habita em mim, como condição de ser, como natureza do espírito, do ser. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas. Pois o querer está presente em mim. Mas executar o bem, executar o bem, eu não encontro em mim. Ou seja, o querer fazer o bem está em mim. Mas o saber executar, o executar o bem, eu não encontro em mim, na minha carne. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele repete isso. Eu repeti, né? Eu acho, então, essa lei que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, que é a consciência, que é o espírito. Mas eu vejo outra lei nos meus membros. Eu conheço a lei de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a verdade em Cristo Jesus. Entretanto, eu encontro em mim uma outra lei atuando, a lei do pecado. Esta é que atua no meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente, contra a lei que eu conheço, contra o evangelho que eu conheço. Paulo está afirmando, eu encontro em mim uma lei atuando nos meus membros, no meu corpo, que guerreia contra aquilo que eu conheço na minha mente. E me trazendo cativo, isto é, um escravo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele vem respondendo, eu agradeço a Deus por meio de Jesus, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, com a consciência, eu mesmo sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne mais, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte que habitava na minha carne. É isso que Paulo diz. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, olha que interessante isso, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no mesmo corpo que o meu, no mesmo corpo de pecado que o meu, na mesma natureza pecaminosa que a minha, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne
tem a mente nas coisas da carne, isto é, na lei que habita na carne, ou seja, conforme o pecado. O que Paulo está querendo dizer justamente aqueles que andam segundo a carne, andam segundo a lei que habita na carne, que é o pecado. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Mas nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, portanto, não podem fazer o bem. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. É preciso pensar. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E a justiça é Cristo. É Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse Abba, Pai é esse cuidado de saber-se filho de Deus e considerá-lo não um ser distante de nós, acima de nós, não, é um Pai, é Abba, Pai, é Paizinho, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E aí ele continua... É muito interessante que ele continua falando justamente sobre o que eu falei agora há pouco, do que é a ira de Deus. Mas eu acho tão fascinante essa palavra de Paulo, porque é justamente essa explicação do que muitos não entendem e por vezes nós não entendemos. Nós paramos na parte em que, ok, nós temos uma natureza contraditória. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer isso eu faço. Só que eu esqueço que se habita um Espírito de Deus em mim, se é que habita, por isso que Paulo fala, e eu me submeto a esse Espírito, portanto, então, eu terei vida. E eu já não mais serei submetido às leis do meu corpo, que é a lei do pecado. Mas eu terei vida. E eu serei justificado pela justiça de Cristo. E aí para-se esse discurso de que eu faço mal porque eu sou mal, eu não consigo fazer o bem, e qualquer outro tipo de transferência que se possa fazer. Agora é preciso entender, existe um Espírito que habita em nós. Se é que ele habita, então nós temos que nos submeter a ele. É dar voz ao Espírito, é isso que você estava falando agora há pouco. Ele fala através de nós, ele dá os seus sinais, mas nós os ouvimos. Queremos ouvir? Ou estamos anestesiados pelo Espírito que habita em nós? Estamos tão anestesiados com o nosso ódio, com a lei que habita. Irmão, é isso que a palavra diz. Sim, o seu corpo é de morte. A lei que habita em você é de morte, de pecado. É preciso entender que os seus sentimentos, aquilo que você acredita ser justiça para si mesmo e para o outro, é morte. Não só para si, como para o outro. É por isso que você decide, quando o outro te ofende, a ofender de volta. É por isso que você acha que precisa retribuir o mal com o mal. É por isso que você acha que tem que ser olho por olho, dente por dente. Porque a lei que habita em você é que diz isso. A lei que habita em você é de morte. E só produz morte. Mas Jesus nos prometeu e ele nos enviou um Espírito que agora habita em você e ele é capaz de produzir aquilo que você não é capaz. Mais uma vez, não somos nós, é Deus, é Cristo. Sempre foi, sempre será, não é a nossa justiça, não são as nossas próprias obras, não são as nossas jactâncias de qualquer coisa.
é Deus, é Cristo, é o Espírito de Deus que habita em nós. E é por meio dele que nós podemos ser melhores do que nós somos. É por meio, por isso que o Amaral falou, é pelo Espírito que nós viramos a outra face. É pelo Espírito que nós damos tudo aquilo que nós temos sem pedir nada em troca e nem querendo revidar e nem pedindo nada, porque nós sabemos que quem nos guarda é maior do que qualquer ofensor, quem está conosco é maior do que... E aí, se ele nos matarem, nós estaremos com Cristo Jesus, nosso Senhor. A questão é que nós já perdemos toda essa esperança. A questão é que nós estamos tão mortificados, e como ele disse, das 7 virgens, das 10 virgens, na verdade, a grande questão que a palavra também, que Jesus nos traz, é que as 10 virgens dormiram. 5 tinham azeite, 5 não, mas todas elas dormiram. Porque a volta do Senhor, para a nossa percepção, é demorada. E o dormir significa justamente nos anestesiarmos para a nossa esperança em Cristo Jesus, para nos anestesiarmos daquilo que de fato é a nossa esperança em Cristo Jesus. Sim, o mundo é mau, sim, as coisas que estão no mundo são maus, e elas vão piorar muito, esperem por isso, o mundo não vai melhorar. Mas a nossa esperança é justamente viver contra isso, é viver contra essa profecia, nós já falamos isso aqui. Toda profecia foi feita para não se cumprir, foi feita uma profecia de que o mal se alastraria no mundo, o amor de nós esfriaria, mas a nossa esperança é lutarmos contra isso. Se a lei que habita em todos nós e no mundo, porque o mundo jaz no maligno, é da morte do pecado, nós não vivemos por essa lei, e nem por essa esperança, nem por essa expectativa. Muito pelo contrário, nós vivemos pela esperança do que Jesus nos prometeu, o Espírito em nós. O que ele produz em nós é vida, esperança, é ética, é bondade, misericórdia, longanimidade, é domínio próprio. Tudo que for contrário a isso, seja anátema. Qualquer palavra contrária a isso, seja anátema, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que os apóstolos nos dizem, é isso que Jesus nos diz. Quer, de fato, seguir a Jesus? Porque Jesus faz essa pergunta a nós. Você quer? Porque não há nenhum sentimento envolvido. Não é você se sente bem a querer me seguir? Não. Você quer. É decisão. Você quer me seguir? Ou você só quer utilizar o meu nome para protestar a sua moralidade frágil, infantil, de menino, que quer maltratar, que quer odiar, mas não tem coragem para dizer que faz isso porque você é um idiota, porque você é infantil, porque você é um menino, que ainda não cresceu como homem. Você quer se utilizar da sua moral para determinar o que é, o que não é, mas esquece do que Jesus diz. Quer seguir Jesus? Você quer? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Venha após mim. Porque ouvir após mim é siga os meus passos, seja como eu fui, faça o que eu fiz e faça o que eu digo. Quer saber de Jesus? É isso que você quer? Você quer Jesus? Então comece a praticar o que está escrito aqui. Porque se não for o que está escrito aqui, você não quer Jesus e você não sabe nada de Jesus. E como Paulo fala, se não há o Espírito de Deus, se não há o Espírito de Cristo em nós, nós não somos dele. E isso é pesado. E isso é sério. E João fala, aquele que ama é de Deus. Aquele que não ama não é de Deus. Essa é a grande verdade, essa é a grande separação, não é separar joio de trigo. É a grande verdade em Jesus, aquele que ama é de Deus. E aquele que não ama não é. E o que não é amar? É fazer tudo o contrário do que está escrito aqui. É querer revidar, é querer bater de volta, é querer retribuir mal com mal, é querer ofender, é não orar pelos que vos perseguem, é não virar a outra face, é se arrogar de direitos. Eu tenho direito e eu vou até o fim na justiça para ti vencer. É esquecer de toda a justiça que vem de Deus e não dos homens. Quem quer saber de Jesus, que ouça essas palavras e coloque em prática. Porque senão, meu irmão, você quer saber de tudo, menos de Jesus. Essa é a grande verdade. E aí, quando eu não continuar o que o William falou, olha, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más, tira coisas más do mal que está em seu coração. Da sua boca fala o que o coração está cheio do coração.
Aí continua, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se finalizado, toda essa segmento seria finalizado de forma assim maravilhosa. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas nem fazem o que eu digo? Qual o sentido há nisso? O que é senhorio? O que é esse tratamento para com o nosso Deus? Não faz nada do que ele ensina, nada do que ele manda. É como o texto que o Caio colocou ali, é só poesia, usou uma analogia, não é só uma poesia espiritual. Não é verdade. Não é verdade. Ele continuou, ó, eu mostrarei como quem se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha como é que é esse tipo de indivíduo que eu estou falando. Quem ouve, quem pratica. Não é só quem ouve, mas quem as pratica. Quem ouve e as pratica. Ó, ele é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio inundação, os problemas da vida, qualquer coisa, veio, deu a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Não significa que o problema não veio, não significa que a tormenta não veio, não está sendo dizendo disso. Só que não abala esse que está na rocha. Porque, gente, o evangelho, gente, é a verdade. A verdade não tem nada que é contra a verdade, não existe nem nada que possa ser contra aquilo que é a verdade. O evangelho da graça do Senhor é a verdade que nós, como igreja, nós temos. Mas nenhuma outra. Tudo o restante é anátema. Nenhum outro evangelho. Apesar de que existem muitos falsos evangelhos por aí, muitas coisas falsas que nada tem a ver. Mas olha o que é, novamente quero frisar aqui, finalizando esse texto, faz essa síntese toda, que faz essa síntese, traz todo esse texto todo e traz agora essa síntese. Eu vou mostrar para vocês como é um indivíduo, um homem, que ouve as minhas palavras e as segue. E aí, né, como o William trouxe muito legal, né, que alguém ama nasce de Deus, há sim, sim, não, sim, não, não. Há uma objetividade disso aqui, quem vive, que se você tem um espírito, não. Há isso daí. E aí, como que é a sua vida? Como que você lida com tudo que vem contra você? Você aqui é este que não se deixa abalar, que não consegue abalar, ou é conforme este outro? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão sem alicerces. No momento que a corrente dá contra aquela casa, ele caiu e a destruição foi contra. Acho que não precisa de mais nada, não cabe mais nenhum tipo de analogia, é muito claro. Jesus é de uma verdade, de um poder, mas de uma simplicidade ao mesmo tempo absoluta. Absoluta. Aí parece, né, igual quando a gente fala, né, quando a gente olha, né, o apóstolo Paulo, e novamente isso aqui vai cair em testemunho. E se Jesus não tivesse testemunhado da palavra? Que crédito Jesus teria para dizer isso aqui? Se os apóstolos, os nossos irmãos apóstolos, não tivessem testemunhado, que crédito teria ser Romanos aqui? Qual sentido faria, Juliano? Se tivesse depois escrito, faria sentido? Não teria sentido a gente estar aqui, gente? Se não fosse testemunho? Qual é o testemunho que a gente vai deixar para quem está ao nosso redor? Nossa família, nossos amigos, nossa faculdade, trabalho. Qual é o testemunho? O crédito. Será? Aí, novamente, trazer coisas que podem doer em nós mesmos. A respeito de si, a gente pode falar isso aqui, mas nós somos esse retrato, isso aqui tudo. A gente quer trazer o que está lá fora, mas isso aqui é um exemplo nosso mesmo. Será que nós não damos crédito? Porque, de fato, não testemunhamos. Só somos essa segunda parte aqui, ó. Construir sobre a areia, que só ouve, aí só reproduz a palavra, mas não tem prática nenhuma na hora que a demanda vem até nós, na hora que o Senhor quer realmente nos discipular e nos disciplinar, que é no chão da vida. Jesus foi esse homem de dores, esse homem que viveu a palavra no chão da vida, não foi poesia espiritual, se assim por dizer, alguém que escreveu o Senhor daquele vida, não, é esse mesmo que começa o primogênito, o unigênito, que se tornou o primogênito e que, como eu muito bem disse, quem pegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu quero deixar, para a gente finalizar aqui, para não tomar
9 horas, nós precisamos pensar nesses dias, vamos sair daqui. O Senhor falou muita coisa aqui, através da vida dos irmãos aqui, de qualquer fala menor que você possa pensar no Senhor, falou muita coisa no nosso coração. O difícil é a gente sair dali se não vai ser igual aquela semente que é jogada, que logo vai cair, e vai vir, o sol vai queimar, vai cair numa rocha, o espinheiro vai vir. Você é que agora, esse coração, você precisa de deixar o Espírito ser esse adubar isso daqui, e você tomar posse disso. E se decidir amanhã. Entendeu? Tomar a sua decisão amanhã no chão da vida. E praticar. E, irmãos, nós só vamos entender o que é isso daqui quando veio a inundação, ou tempestade, e não se abala se você praticar. Você não consegue ver isso. Você não vai sentir isso. Tem que fazer a timografia. Você não vai sentir isso. Igual a Bruna colocou aquela hora, se você não praticar isso. Não vai. Por isso que eu falo, todo mundo tem que praticar. Você só vai saber o poder que é o Evangelho na prática do mesmo. O Evangelho é poder. É o poder de Deus. Só vai compreender isso quando praticar. Enquanto você não praticar, é poesia espiritual mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se alguém quiser falar para o pessoal da chamada aí, se alguém quiser trazer alguma coisa, falar alguma coisa, amém? Senão a gente encerra aqui com a repreensão do Senhor no coração, porque o Senhor me repreendeu muitas coisas aqui, vai me disciplinar em muitas coisas aqui que eu ouvi aqui, eu tenho certeza disso. Eu louvo a Deus por isso, que o Senhor é maravilhoso. Ninguém? Senão a gente vai orar e encerrar então. Oremos então. Ó Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te louvamos por esse momento aqui, por essa reunião, por tudo que foi lido aqui. Aqui, Pai, estamos diante dos filhos teus. Pai, nós não sabemos aqui, Pai, conforme Pai, cada um, Pai, eu não sei, cada um está, mas Tu conheces, Pai, cada coração, Pai, que está aqui, cada pessoa, Pai, que o Senhor vai alcançar, Pai, que essa mensagem vai ficar gravada. Só o Senhor conhece. Então, eu te peço, pelo poder que há, Pai, em Ti, em meio de Jesus, por meio de Jesus e por meio do Teu Espírito, Pai. Alcança essa vida, fala, Pai, repreende, Pai, o Teu povo. Repreende, Pai, em caráter de igreja, dizendo a Tua igreja, para que nós possamos, Pai, ter comunhão, Pai. Comunhão. E que nós, Pai, possamos, Pai, aquilo que nós temos buscado, Pai, que alcançar, Pai, a Tua unidade, Pai, que só o Teu Espírito pode nos dar. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Fale conosco nessa semana, que nós possamos estar numa semana com estado, Pai, de espírito, Pai nosso, Pai, voltados, Pai, a refletir, Pai, sobre tudo que o Senhor derramou aqui hoje sobre o Teu povo. E é isso que eu te peço. Te agradeço pela vida de cada irmão que não pôde estar aqui, por cada um que vai ouvir, enfim. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, boa noite a todos, então. Até semana que vem. Que o Senhor esteja, a gente sabe que Ele está, mas que Ele esteja conosco, assim, sendo nosso Senhor. Repreendendo, disciplinando e cuidando de nós, para que nós possamos alcançar essa unidade nele. Amém? Um abraço a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.